Dizem que Quebec está fora de alcance, mas além do horizonte de Montreal e das ruas de paralelepípedos da cidade de Quebec, existem pequenas cidades onde as casas custam menos do que um semestre de mensalidade na faculdade. Esses lugares prometem imóveis baratos, herança francesa e espaço, mas cada desconto tem um preço. Invernos rigorosos, barreiras linguísticas, fábricas em declínio e mudanças demográficas testam a ilusão de uma vida acessível. Famílias jovens fogem para mercados maiores, enquanto aposentados e imigrantes transformam cada comunidade. Por trás de cada barganha, há uma história de resiliência, orgulho cultural e os sacrifícios que definem a vida no coração francófono do Canadá. Vamos começar. Parte 1. Saguenay, Trois-Rivières, Shawinigan. 1. Saguenay. Saguenay parece um segredo impresso em alumínio antigo, até você ver os números e perceber que não são um erro de digitação. O preço médio de revenda de casas geralmente varia entre $240 mil e $320 mil, com casas isoladas frequentemente abaixo de $300 mil em setores como Chicoutimi ou Jonquière, e esse preço desafia todas as expectativas sobre o mercado imobiliário do Quebec. No entanto, barato não significa esquecível, porque o fiord é real, os rios são largos e a hipoteca cabe em uma única planilha, sem cálculos complexos. Os números redefinem a ambição. Aliás, inscreva-se se você gosta de casas baratas ou de não tomar decisões ruins. A ambição aqui permeia as fundições de alumínio que brilham em tons de laranja nas noites de inverno. As instalações da Rio Tinto sustentam milhares de empregos diretos e indiretos, desde as operações e a manutenção até as redes de caminhões que percorrem a rodovia 170, e essa espinha dorsal industrial apoia comércios, pequenas indústrias e setores de serviços que preferem a estabilidade à euforia. No entanto, os salários acompanham as médias regionais, e não os salários do setor de tecnologia de Montreal, então a ascensão é mais constante, porém mais lenta, para aqueles que se comprometem a longo prazo. Os salários acompanham as fundições. O aquecimento central é essencial quando se vive em um lugar onde a natureza exige respeito. Saguenay fica esculpida entre colinas e água, a cerca de 2h30 ao norte da cidade de Quebec, e essa distância significa que especialistas, universidades e grandes lojas de departamento exigem planejamento e não apenas impulso. Enquanto isso, a internet de fibra ótica chega à maioria dos centros urbanos e loteamentos mais novos, embora as paróquias rurais ainda dependam de conexões mais antigas que dificultam as chamadas de vídeo quando há acúmulo de neve. Os deslocamentos diários desaparecem, enquanto as tarefas do dia a dia exigem estratégia. A estratégia se estende aos impostos sobre a propriedade, que são moderados para a província, às contas de serviços públicos, que disparam quando janeiro chega a menos 30 graus Celsius, e aos seguros, que geralmente são mais baratos que os de Montreal, mas exigem atenção especial quanto à capacidade de suportar neve no telhado e ao risco de formação de gelo. No entanto, os mapas de risco de inundação são essenciais em uma região marcada pela enchente de 1996, e compradores inteligentes consultam os arquivos municipais antes de se apaixonarem por uma casa com deck à beira do rio. Prevenir é melhor que remediar. 2 vezes por mês, a cidade parece mais densa nos mercados locais, onde os mirtilos competem com o peixe defumado do lago Saint-Jean, e os deslocamentos de 10 a 15 minutos trazem de volta as noites para as famílias que se esqueceram do que era o horário de pico. Enquanto isso, o fiord, as trilhas do Parque Nacional e os festivais de inverno se transformam em um cenário vibrante. Os fins de semana se transformam em aventuras que custam gasolina em vez de ingressos, e esse ritmo constrói um estilo de vida que nenhuma foto de anúncio consegue capturar. O tempo se torna moeda corrente. A moeda tem limites que você precisa aceitar antes que o caminhão alugado atravesse a ponte. Medicina especializada muitas vezes significa encaminhamentos para Quebec ou até mesmo Montreal. Lugares badalados para brunch são escassos em comparação com as expectativas do Instagram, e o bilinguismo não é opcional, mas essencial para se virar no trabalho, na escola e na prefeitura. No entanto, se você é um comprador de primeira viagem, um trabalhador remoto fugindo de um cubículo ou um aposentado que quer um quintal sem perder patrimônio, a troca parece justa já no primeiro inverno. Alguns compromissos trazem mais clareza. 2. Trois-Rivières. Trois-Rivières recebe você com chaminés e um preço que não condiz com sua localização central. O preço médio das casas geralmente varia entre $300 mil e $380 mil, o que não é preço de pobreza, mas representa um alívio em comparação com Montreal e Quebec, considerando o fácil acesso às rodovias e a proximidade com um rio que parece transportar a história.
No entanto, os aluguéis sobem perto do bairro universitário, onde a demanda estudantil reduz a oferta, e apartamentos de 2 quartos podem chegar a custar entre $1.600 e $2.000 com frequência. A proximidade tem seu preço. Aqui, os custos se equilibram em instituições que nunca vacilam. A Universidade do Quebec em Trois-Rivières, o Hospital Regional, as fábricas de papel que ainda funcionam apesar da contração do setor e as empresas de logística que abastecem as rodovias 40 e 55 mantêm os salários estáveis mesmo quando os mercados vacilam. Enquanto isso, o modesto cenário de tecnologia e desenvolvimento de jogos se estabeleceu em espaços de coworking com aroma de café de comércio justo e ambição, e a cidade parece mais antiga do que sua energia sugere. Âncoras sustentam tempestades. As tempestades vindas do rio São Lourenço transformam os invernos. A neve de efeito lacustre atravessa o rio quando os sistemas se alinham, o vento faz com que os cruzamentos pareçam mais frios do que os termômetros indicam, e as contas de aquecimento disparam quando as caldeiras funcionam sem parar de novembro a abril. No entanto, as estações intermediárias chegam com neblina fluvial e cores outonais que compensam a necessidade de remover a neve, e as contas de luz e gás ficam próximas da média provincial se você isolar adequadamente sua casa e fizer a manutenção preventiva como se fosse uma obrigação. O clima exige respeito. O respeito se retribui com facilidade de locomoção a pé. O centro de Trois-Rivières é compacto, repleto de cafés e entremeado por livrarias e trilhas à beira do rio, e você pode viver um dia inteiro na cidade em um raio de 20 minutos sem perder muita coisa. Enquanto isso, a rodovia 40 conecta Montreal e Quebec em menos de 90 minutos em qualquer direção, a via rail para na estação, ônibus intermunicipais preenchem as lacunas e a fibra ótica atravessa bairros onde o patrimônio histórico encontra a alta velocidade. O acesso é proporcional ao planejamento. O planejamento é crucial quando você precisa de um especialista. A rede hospitalar regional é sólida para uma cidade deste porte. Encaminhamentos nem sempre significam o exílio para Montreal, o que é raro em mercados que dependem de capitais para oncologia e cardiologia. No entanto, a mesma acessibilidade que atrai compradores também gera concorrência, e você deve esperar aglomerações de lances em áreas desejáveis, especialmente perto da universidade ou da orla do rio. A rapidez testa a paciência. A paciência recompensa aqueles que conseguem enxergar além dos ciclos estudantis. Profissionais encontram carreiras que não exigem o purgatório diário das rodovias, aposentados desfrutam de hospitais sem longas viagens e famílias encontram escolas que se lembram do nome do seu filho já no primeiro mês. Enquanto isso, Trois-Rivières não é exatamente barata, mas seu valor se revela quando se considera a estabilidade, a conectividade e um rio que continua a nos ensinar porque a localização importa. Algumas cidades têm o preço da permanência. 3. Shawinigan. Shawinigan fica onde as barragens hidroelétricas zumbem como deuses esquecidos e oferece um preço que parece um desafio. O preço médio de revenda de casas geralmente fica entre $190 mil e $270 mil, com casas isoladas frequentemente abaixo de $250 mil em bairros mais antigos, e esse valor redefine todas as expectativas sobre o mercado imobiliário do Quebec. No entanto, o preço baixo vem com o passado, porque as fábricas de alumínio e produtos químicos que outrora rugiam silenciaram, e a cidade ainda está aprendendo a ser menor sem se tornar amarga. A história pesa nos registros. Os balanços se equilibram nos setores que se adaptaram ou chegaram mais tarde. As instalações da Hydro-Québec ainda sustentam empregos estáveis, pequenas indústrias e empresas de logística abastecem o corredor da rodovia 55, e os cargos no setor público, como saúde, educação e serviços municipais, mantêm os salários em dia quando as fábricas não conseguem. Enquanto isso, uma modesta cena artística e cervejarias artesanais fincaram suas bandeiras em prédios do centro que antes abrigavam lojas de departamento, e a identidade da cidade está se transformando, deixando de lado o que perdeu e se voltando para o que está construindo. Adaptação é sobrevivência. Sobreviver aqui significa deslocamentos curtos, já que a maioria dos trajetos leva menos de 15 minutos, mesmo quando os limpa-neves congestionam o trânsito, o que dá às famílias uma hora de volta que podem passar patinando no gelo ou em trilhas à beira do rio. No entanto, o transporte público é limitado a algumas poucas linhas, e ter um carro não é discutível, mas sim uma necessidade, o que impacta o orçamento familiar, quer se queira ou não. Um carro é indispensável. A obrigatoriedade também se aplica ao bilinguismo, pois Shawinigan é uma cidade predominantemente francesa, e lidar com o trabalho, as escolas e os serviços municipais sem fluência é possível, mas exaustivo.
Enquanto isso, a internet de fibra ótica chega à maioria das zonas urbanas, embora as áreas rurais ainda dependam de conexões mais antigas que testam os trabalhadores remotos durante tempestades, e o tamanho da cidade significa que compras especializadas muitas vezes exigem uma viagem a Trois-Rivières ou até mesmo a Montreal. O isolamento é real. O isolamento real é amenizado pela proximidade com a natureza selvagem. O Parque Nacional Mauricie fica a uma curta distância de carro, e lagos, trilhas e rotas de canoagem transformam os fins de semana em expedições que custam apenas gasolina, em vez de ingresso, e esse acesso molda um estilo de vida que muitos compradores urbanos esquecem que existe. No entanto, o inverno é longo, implacável e exige respeito, com temperaturas que frequentemente caem abaixo de 20 graus negativos e bancos de neve que soterraram carros até abril. A natureza dita as regras. Os termos se estendem a imóveis residenciais onde casas do início do século encantam com seus acabamentos e vistas para o rio, mas exigem reformas na fiação elétrica, inspeções de fundação e verificações de umidade no porão antes que o romance possa surgir. Permitido. Enquanto isso, os impostos sobre a propriedade são baixos em comparação com as grandes cidades do Quebec, os serviços públicos têm preços moderados se você fizer um bom isolamento e o seguro de automóvel geralmente é mais barato do que em Montreal, o que torna os cálculos a longo prazo menos desfavoráveis para quem compra um imóvel pela primeira vez. Os números suavizam as arestas. As diferenças também definem o sistema de saúde, pois o hospital regional lida bem com o básico, mas os especialistas muitas vezes exigem encaminhamentos para Trois-Rivières ou outras regiões, e os tempos de espera podem testar a paciência quando o tempo é essencial. No entanto, a atenção primária à saúde é acessível para os padrões de Quebec, e as famílias que se planejam com antecedência e mantêm seus registros organizados consideram o sistema funcional, ainda que não perfeito. Preparação é melhor que sorte. A sensação de sorte reside na comparação entre um bangalô de 3 quartos em Shawinigan e um apartamento de 1 quarto em Montreal, e essa diferença proporciona um estilo de vida completamente diferente. Contudo, é preciso aceitar uma progressão de carreira mais lenta, menos opções culturais e invernos rigorosos que parecem um trabalho em tempo integral. Se essas trocas parecerem justas, a cidade cumpre o que promete. Algumas pechinchas são realmente vantajosas. Parte 2. Rouyn-Noranda. Alma, do Beaume Stassini. 4. Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda recebe você com uma fundição de cobre e um preço que parece um erro de impressão. O preço médio de revenda de casas geralmente varia entre 220 mil e 290 mil, com casas isoladas frequentemente abaixo de 280 mil na maioria dos bairros, e esse preço redefine todas as expectativas sobre a vida no norte da Inglaterra. No entanto, barato não significa fácil, porque as emissões da fundição testam os pulmões e a paciência, e a identidade da cidade ainda está entrelaçada entre o orgulho de suas raízes mineiras e a frustração com os debates sobre a qualidade do ar. O compromisso é inerente à cidade. Aqui estão embutidos empregos que acompanham a exploração de minério e madeira. A fundição Orne da Glencore sustenta milhares de empregos diretos e indiretos, desde operações e transporte até manutenção, enquanto serrarias e fornecedores de equipamentos florestais abastecem a rodovia 117, e esse eixo industrial sustenta os setores de comércio, varejo e serviços, que preferem estabilidade à especulação. No entanto, os salários acompanham os padrões do norte, em vez dos salários da área de tecnologia de Montreal, e a ascensão profissional é lenta, mas constante, para aqueles que permanecem na empresa. Os salários acompanham a atividade mineral. Os minerais são importantes quando se vive em regiões com estradas longas e invernos rigorosos. Rouyn-Noranda fica a aproximadamente 630 quilômetros a noroeste de Montreal, e essa distância significa que especialistas, universidades e grandes lojas de departamento exigem planejamento e não decisões impulsivas. Enquanto isso, voos regionais conectam Montreal e Val-d'Or, e a internet de fibra ótica chega à maioria das áreas urbanas, embora municípios rurais ainda dependam de conexões mais antigas que prejudicam o trabalho remoto durante tempestades. A distância influencia as decisões. As decisões abrangem também os impostos sobre a propriedade, que se mantêm moderados para a região, os serviços públicos, que disparam quando a temperatura em janeiro cai para menos 35 graus Celsius, e os seguros, que geralmente têm preços mais baixos do que os praticados no sul. Exige diligência em relação à carga de neve no telhado e ao risco de congelamento das fundações.
No entanto, o legado de mineração da cidade também significa que algumas zonas residenciais mais antigas estão localizadas perto de áreas industriais, e compradores inteligentes pesquisam os ventos predominantes e mapas de qualidade do ar antes de assinar o contrato. A devida diligência não é opcional. A vida social numa cidade onde todos conhecem alguém que trabalha na fundição ou na fábrica é opcional, e essa densidade de conexões constrói um ritmo comunitário que o anonimato urbano não consegue igualar. Enquanto isso, o Lago Osisco fica no coração da cidade, oferecendo caiaque, patinação e trilhas à beira-mar que transformam a hora do almoço em mini-aventuras. No entanto, os mosquitos cobram seu imposto de junho pontualmente, e os moradores planejam o pôr do sol como estrategistas até que os ventos de setembro retornem. A natureza insiste em suas regras. A terminologia também influencia o sistema de saúde, pois o hospital regional lida bem com o básico, mas a consulta com especialistas muitas vezes exige encaminhamento para Val-d'Or ou até mesmo Montreal, e o tempo de espera pode testar a paciência em casos de urgência. No entanto, o acesso à atenção primária é razoável para os padrões do Norte, e as famílias que se planejam com antecedência e mantêm seus registros organizados consideram o sistema funcional, ainda que não perfeito. Prevenir é melhor que remediar. A cena artística de Rouyn-Noranda parece ter tido sorte, pois a cidade se destaca com festivais, galerias e uma cultura teatral que atrai o público regional, e esse pulso criativo suaviza o lado industrial da cidade. No entanto, a variedade de lojas é limitada, os restaurantes da moda são escassos e o bilinguismo é essencial para se locomover no trabalho, nas escolas e nos serviços da cidade sem exaustão. O francês domina o cotidiano. A vida cotidiana inclui deslocamentos de 10 a 20 minutos, que devolvem as noites para famílias que se esqueceram do que era o trânsito, e esse tempo livre permite treinos de hóquei, caminhadas em trilhas e jantares que não começam às 8. Enquanto isso, o mercado imobiliário mistura bangalos do pós-guerra com novos loteamentos, e as inspeções são cruciais, pois as casas mais antigas exigem atualizações de isolamento, fiação e encanamento antes que o romance possa acontecer. Imóveis baratos exigem diligência. É preciso cautela ao comprar em uma cidade cujo futuro ainda está em debate, pois o destino da fundição continua sendo um ponto crítico político e ambiental, e os compradores devem ponderar a estabilidade a longo prazo em relação à acessibilidade atual. No entanto, se você é um comprador de primeira viagem, um trabalhador remoto fugindo dos aluguéis caros da cidade ou um aposentado que deseja espaço sem perder patrimônio, a transação parecerá justa já na primeira primavera. Algumas pechinchas são evidentes. 5. Alma. Alma acorda com o som das fábricas de celulose e um preço que parece um erro de digitação. O preço médio de revenda de casas geralmente fica entre $230 mil e $300 mil, com casas isoladas frequentemente abaixo de $280 mil na maioria dos setores, e esse número desafia todas as expectativas sobre o mercado imobiliário do Quebec. No entanto, barato não significa simples, porque a economia da cidade depende da silvicultura e do alumínio, e esses setores são influenciados pelos ciclos de commodities, que moldam demissões e contratações com brutal regularidade. A estabilidade é condicional. Aqui, estabilidade condicional significa empregos que acompanham a produção de madeira e lingotes. A fundição de alumínio da Rio Tinto sustenta milhares de empregos diretos e indiretos, enquanto fábricas de celulose e papel, empresas de transporte rodoviário e pequenas indústrias alimentam a economia regional, e essa espinha dorsal industrial sustenta os setores de comércio, varejo e serviços, que preferem salários estáveis à especulação. No entanto, os salários acompanham as médias regionais, e não os salários do setor de tecnologia de Montreal, e a ascensão profissional é lenta, mas constante, para aqueles que se dedicam. Os salários acompanham as usinas. O aquecimento central é essencial quando se vive em uma região onde o lago Saint-Jean define geografia e identidade. Alma fica na margem sul do lago, a cerca de 200 quilômetros ao norte da cidade de Quebec, e essa distância significa que especialistas, universidades e grandes lojas de departamento exigem planejamento, e não apenas uma escolha impulsiva. Enquanto isso, voos regionais conectam a cidade a Montreal e Quebec, e a internet de fibra ótica chega à maioria das áreas urbanas, embora municípios rurais ainda dependam de conexões mais antigas que testam a estabilidade dos trabalhadores remotos durante tempestades. A distância molda as rotinas. A rotina inclui impostos prediais moderados para a região, contas de serviços públicos que disparam quando janeiro chega a menos 30 graus Celsius e seguros geralmente mais baratos que os de Montreal, mas que exigem atenção especial quanto à resistência à neve e ao acúmulo de gelo nos telhados.
Por outro lado, o lago também ameniza um pouco o inverno em comparação com as cidades do interior, e o verão chega com praias e festivais que transformam os fins de semana em férias sem sair de casa. É uma questão de preferência em termos de clima. As atividades comerciais também definem a vida social, porque a alma parece menor do que os números do censo sugerem, e essa densidade de conexões constrói um ritmo comunitário que o anonimato urbano não consegue igualar. Enquanto isso, o lago oferece caiaque, windsurf e pesca no gelo, que transformam as pausas para o almoço em mini-aventuras, e trilhas se ramificam em florestas onde os alces superam em número ciclistas. No entanto, os mosquitos cobram seu imposto de junho pontualmente, e os moradores planejam o pôr do sol como generais até que os ventos de setembro retornem. A natureza insiste em suas regras. Os termos se estendem à assistência médica, pois o hospital regional lida bem com o básico, mas especialistas frequentemente exigem encaminhamentos para Chicoutimi ou Quebec City, e os tempos de espera podem testar a paciência quando surge uma urgência. No entanto, a atenção primária é acessível para os padrões de Quebec, e as famílias que se planejam com antecedência e mantêm seus registros organizados consideram o sistema funcional, ainda que não perfeito. Preparação é melhor que sorte. A sensação de sorte reside na comparação entre um bangalô de 3 quartos em Alma e um apartamento de 1 quarto em Montreal, e essa diferença proporciona um estilo de vida completamente diferente. No entanto, é preciso aceitar uma progressão de carreira mais lenta, opções culturais limitadas e invernos rigorosos que exigem dedicação integral. Se essas concessões parecerem justas, a cidade cumpre o que promete. Algumas pechinchas são realmente vantajosas. A honestidade também se aplica ao mercado imobiliário, onde bangalos do pós-guerra se misturam com novos loteamentos, e as inspeções são cruciais, pois as casas mais antigas exigem atualizações de isolamento, fiação e encanamento antes que o romance possa acontecer. Enquanto isso, os deslocamentos raramente ultrapassam 15 minutos, o que devolve às famílias 1 hora que podem passar em pistas de patinação ou trilhas à beira do lago, e esse tempo livre molda um estilo de vida que muitos compradores urbanos esquecem que existe. O tempo se torna um luxo. O luxo é escasso em termos de variedade no varejo, pois restaurantes da moda, lojas de grife e bares de coquetéis artesanais são raros, e possuir um carro não é um debate, mas sim uma necessidade para acessar serviços especializados, variedade de compras ou escapadas de fim de semana. No entanto, o bilinguismo é essencial para se locomover no trabalho, na escola e nos serviços da cidade sem exaustão, e a identidade francesa da cidade é profundamente enraizada. O idioma molda a integração. A integração exige paciência, pois Alma é uma cidade onde os recém-chegados são notados e lembrados, e essa visibilidade pode ser acolhedora ou sufocante, dependendo do seu temperamento. No entanto, se você está comprando um imóvel pela primeira vez, é um trabalhador remoto fugindo dos aluguéis caros da cidade grande ou um aposentado que quer espaço sem perder patrimônio, a negociação se torna transparente já no primeiro verão. Algumas concessões são simples. 6. Doubealme-Stassini. Em Doubealme-Stassini, a acessibilidade deixa de ser apenas uma manchete e se torna um plano de sobrevivência escrito em serragem e gelo. O preço médio de revenda de casas geralmente varia entre 170 mil e 240 mil dólares, com casas isoladas frequentemente abaixo de 230 mil dólares, e esse preço interrompe qualquer conversa sobre o mercado imobiliário do Quebec. No entanto, o baixo custo tem um preço, porque o setor florestal que construiu esta cidade está encolhendo, e a cidade ainda está aprendendo a ser menor sem perder sua essência. A transição é cara. Lições caras chegam quando as fábricas fecham e a cidade precisa se reinventar. A silvicultura ainda sustenta muitos empregos, desde a extração de madeira e o transporte até a manutenção, enquanto os cargos no setor público, como saúde, educação e serviços municipais, mantêm os salários em dia quando a iniciativa privada não consegue. Enquanto isso, o modesto setor turístico ligado ao Lago Saint-Jean e aos festivais de mirtilo gera renda sazonal, e a identidade da cidade está se transformando, deixando de lado o que perdeu e se voltando para o que está construindo. Adaptação é sobrevivência. Sobreviver aqui significa deslocamentos curtos, já que a maioria dos trajetos leva menos de 10 minutos, mesmo quando os limpa-neves congestionam o trânsito, o que dá às famílias 1 hora de volta para aproveitar trilhas ou rinques de hóquei. No entanto, o transporte público é limitado a algumas poucas linhas, e ter um carro não é discutível, mas sim uma necessidade, o que impacta o orçamento familiar, quer se queira ou não. Um carro é indispensável. A obrigatoriedade também se aplica ao bilinguismo,
pois Daubeaume-Stassini é uma cidade profundamente francesa, e lidar com o trabalho, as escolas e os serviços da cidade sem fluência é possível, mas exaustivo. Enquanto isso, a internet de fibra ótica chega a algumas zonas urbanas, embora áreas rurais ainda dependam de conexões antigas que testam os trabalhadores remotos durante tempestades, e o tamanho da cidade significa que compras especializadas muitas vezes exigem uma viagem à Alma ou Chicoutimi. O isolamento é real. O isolamento real é atenuado pela proximidade com a natureza selvagem. O Lago Saint-Jean fica a uma curta distância de carro, e trilhas, praias e locais de pesca transformam os fins de semana em expedições que custam gasolina em vez de entrada, e esse acesso molda um estilo de vida que muitos compradores urbanos esquecem que existe. No entanto, o inverno é longo, honesta e exigente, com temperaturas que frequentemente caem abaixo de 25 graus negativos e bancos de neve que soterraram carros até abril. A natureza dita as regras. As condições se estendem ao mercado imobiliário, onde casas mais antigas encantam com espaço e quintais, mas exigem reformas na fiação elétrica, inspeções de fundação e verificações de umidade no porão antes que o romance possa acontecer. Enquanto isso, os impostos sobre a propriedade são baixos em comparação com as grandes cidades de Quebec, as contas de serviços públicos são moderadas se você isolar adequadamente e o seguro de automóvel geralmente é mais barato do que em Montreal, o que torna os cálculos a longo prazo menos onerosos para quem compra um imóvel pela primeira vez. Os números suavizam as arestas. As fronteiras também definem o sistema de saúde, pois o hospital local cuida do básico, mas especialistas sempre exigem encaminhamentos para a Alma ou Chicoutimi, e os tempos de espera podem testar a paciência quando o tempo é essencial. No entanto, a atenção primária à saúde é acessível para os padrões regionais, e as famílias que se planejam com antecedência e mantêm seus registros organizados consideram o sistema funcional, ainda que não perfeito. Preparação é melhor que sorte. A sensação de sorte reside na comparação entre um bangalô de 3 quartos em Daubeaume-Stassini e um apartamento de 1 quarto em Montreal, e essa diferença proporciona um estilo de vida distinto. Contudo, é preciso aceitar a retração do mercado de trabalho, as opções culturais limitadas e os invernos rigorosos, mas se essas trocas parecerem justas, a cidade cumpre o que promete. Algumas barganhas exigem honestidade. Parte 3. Minas de Thetford, Rimouski, Sept-Îles. 7. Minas de Thetford. Thetford Mines recebe você com cicatrizes de mineração a céu aberto e um preço que parece um pedido de desculpas. O preço médio de revenda de casas geralmente varia entre 180 mil e 250 mil dólares, com casas isoladas frequentemente abaixo de 240 mil dólares na maioria dos bairros, e esse valor redefine todas as expectativas sobre o sul do Quebec. No entanto, barato não significa alegre, porque o legado da mineração de amianto da cidade assombra sua identidade, e a limpeza ambiental e a reinvenção econômica ainda estão em andamento. História tem seu preço. Lições caras surgem quando indústrias inteiras entram em colapso e cidades precisam se reconstruir do zero. Manufatura, logística e funções no setor público, como saúde, educação e serviços municipais, agora sustentam a economia, enquanto pequenas empresas de comércio e varejo completam a semana. Enquanto isso, o modesto cenário empreendedor se estabeleceu em antigos escritórios de mineração, e a identidade da cidade está se transformando, deixando de ser baseada naquilo que extraía para se concentrar naquilo que constrói. A adaptação é lenta. A lentidão também se reflete nos deslocamentos diários, já que a maioria das viagens leva menos de 15 minutos, mesmo quando o inverno torna o trânsito mais lento, o que dá às famílias 1 hora a mais para aproveitar trilhas ou centros comunitários. No entanto, o transporte público é limitado, e ter um carro não é mais uma questão, mas sim uma necessidade, o que impacta o orçamento familiar, quer queiramos ou não. Um carro é indispensável. A obrigatoriedade também se aplica ao bilinguismo, pois Thetford Mines é uma cidade predominantemente francesa, e lidar com o trabalho, as escolas e os serviços municipais sem fluência é possível, mas exaustivo. Enquanto isso, a internet de fibra ótica chega à maioria das zonas urbanas, embora os setores rurais ainda dependam de conexões mais antigas que testam os trabalhadores remotos durante tempestades, e o tamanho da cidade significa que compras especializadas muitas vezes exigem uma viagem até Quebec ou Sherbrooke. O isolamento é real. O isolamento real é atenuado pela proximidade com a natureza selvagem. Os montes Apalaches se elevam nas proximidades, e trilhas, lagos e rotas para quadriciclos transformam os fins de semana em expedições que custam gasolina em vez de ingresso, e esse acesso molda um estilo de vida que muitos compradores urbanos esquecem que existe.
No entanto, o inverno é longo, implacável e exige respeito, com temperaturas que caem regularmente abaixo de 20 graus negativos e bancos de neve que cobrem as ruas até abril. A natureza dita as regras. As condições se estendem ao mercado imobiliário, onde casas mais antigas encantam com seu espaço e varandas, mas exigem reformas na fiação elétrica, inspeções de fundação e verificação de remoção de amianto antes que o romance possa acontecer. Enquanto isso, os impostos sobre a propriedade são baixos em comparação com as grandes cidades de Quebec, as contas de serviços públicos são moderadas se você fizer um bom isolamento e o seguro de automóvel geralmente é mais barato do que em Montreal, o que torna os cálculos a longo prazo menos onerosos para quem compra um imóvel pela primeira vez. Os números suavizam as arestas. 8. Rimouski. Rimouski fica onde o rio São Lourenço se alarga em direção ao mar e oferece preços que surpreendem para uma cidade litorânea. O preço médio de revenda de imóveis geralmente varia entre 300 mil e 370 mil dólares, o que não é preço de pobreza, mas representa um alívio em comparação com Quebec e Montreal, considerando o acesso ao oceano e a presença de uma universidade que mantém a cidade jovem, apesar de sua latitude. No entanto, os aluguéis sobem perto do campus, onde a demanda estudantil reduz a oferta, e apartamentos de 2 quartos podem chegar a custar entre 1.700 e 2.100 dólares com frequência. A proximidade tem seu preço. Os custos aqui se equilibram em instituições que nunca dormem. A Universidade do Quebec em Rimouski, o Hospital Regional, o Instituto Marítimo, os cargos no setor público e uma modesta economia de serviços mantêm os salários estáveis quando os mercados privados vacilam. Enquanto isso, um pequeno polo tecnológico e de pesquisa ligado à oceanografia e às ciências ambientais se estabeleceu em espaços de coworking com cheiro de maresia e ambição, e a cidade parece mais antiga do que sua energia sugere. Âncoras seguram as tempestades. As tempestades vindas do Golfo transformam os invernos. O clima marítimo atravessa o estuário quando os sistemas se alinham. O vento faz com que os cantos pareçam mais frios do que os termômetros indicam, e as contas de aquecimento disparam quando as caldeiras funcionam sem parar de novembro a abril. No entanto, as estações intermediárias chegam com nevoeiro e cantos de aves marinhas que compensam a necessidade de limpar a neve, e as contas de energia ficam próximas da média provincial se você isolar adequadamente e reservar dinheiro para manutenção como se fosse uma obrigação. O clima exige respeito. O respeito se retribui com facilidade de locomoção a pé. O centro de Rimouski é compacto, repleto de cafés e entremeado por livrarias e calçadões à beira-mar, e você pode passar um dia inteiro em um raio de 20 minutos sem perder muita coisa. Enquanto isso, a rodovia 20 conecta a cidade de Quebec em aproximadamente 3 minutos. Em poucas horas, voos regionais ligam Montreal, ônibus interurbanos preenchem as lacunas e a fibra ótica percorre bairros onde o patrimônio histórico encontra a alta velocidade. O acesso é dimensionado com planejamento. O planejamento é crucial quando você precisa de um especialista. A rede hospitalar regional é sólida para uma cidade deste porte, e encaminhamentos nem sempre significam deslocamento para a cidade de Quebec, o que é raro em mercados que dependem de grandes centros para oncologia e cardiologia. No entanto, a mesma acessibilidade que atrai compradores também gera concorrência, e você deve esperar encontrar aglomerações de lances em áreas desejáveis, especialmente perto da universidade ou da orla. A rapidez testa a paciência. A paciência recompensa aqueles que conseguem enxergar além dos ciclos estudantis. Profissionais encontram carreiras que não exigem o purgatório diário das rodovias, aposentados desfrutam de hospitais sem longas viagens e famílias encontram escolas que se lembram do nome do seu filho já no primeiro mês. Enquanto isso, Rimouski não é exatamente barata, mas seu valor se revela quando se considera a estabilidade, a conectividade e um oceano que continua a nos ensinar porque a localização importa. Algumas cidades têm o preço da permanência. 9. Sept-Îles. Sept-Îles acorda com o som dos trens de minério e um preço que parece um desafio do norte. O preço médio de revenda de casas geralmente fica entre 320 mil e 400 mil dólares, com casas isoladas frequentemente abaixo de 380 mil dólares em bairros mais antigos, e esse valor redefine as expectativas sobre viver em um lugar remoto. No entanto, o baixo custo vem com a distância, já que a cidade fica a 750 quilômetros a nordeste da cidade de Quebec, e esse isolamento influencia tudo, desde compras de supermercado até assistência médica. A geografia tem seu preço. A mineração é cara e lucrativa, pois o minério de ferro da costa norte e do Labrador abastece instalações portuárias que exportam para o mundo todo, e essa logística sustenta milhares de empregos diretos e indiretos, de estivadores a caminhoneiros e mecânicos.
Enquanto isso, os cargos no setor público, como saúde, educação e serviços municipais, complementam a economia, e a dependência da folha de pagamento da cidade em relação aos minerais é tanto sua força quanto sua vulnerabilidade. O minério dita o ritmo. Aqui, o tempo parece correr em longas distâncias, já que a rodovia 138 atravessa cidades costeiras e voos regionais conectam Quebec e Montreal, salvando os roteiros de inverno. No entanto, o frete de alimentos e produtos de varejo é mais caro, principalmente em laticínios e frutas e verduras, e as famílias aprendem a comprar de forma inteligente e a estocar bastante quando há promoções. A distância pesa no bolso. Os bolsos também sofrem com o inverno rigoroso, porque a neve provocada pelo efeito dos grandes lagos, os ventos costeiros e as temperaturas que frequentemente caem abaixo de 20 graus negativos alteram as regras, e as contas de aquecimento disparam quando os aquecedores trabalham a todo vapor de novembro a abril. No entanto, o verão chega como um pedido de desculpas carinhoso e barulhento de mosquitos, com brisas frescas e menos ondas de calor, e as famílias redescobrem o que é agosto quando o concreto está bem longe. O clima oscila drasticamente. Oscilações bruscas afetam os orçamentos. Os impostos sobre a propriedade são moderados no norte, o seguro automóvel geralmente é mais barato do que na Grande Montreal e as contas de serviços públicos disparam quando o vento e a temperatura se combinam, mas a prestação da hipoteca ainda permite poupar se você fizer um orçamento inteligente. No entanto, casas mais antigas. A demanda por aquecedores a gás, vedação e isolamento de sótãos é tão grande quanto a que os compradores do sul reservam para estacionamento, e o ritmo sazonal se torna instintivo já no segundo inverno. As contas seguem o vento. O vento também alimenta a aventura, pois o arquipélago de Mingan, a observação de baleias, as caminhadas e a pesca transformam as noites de semana em pequenas expedições que terminam com histórias, não com selfies. No entanto, os mosquitos e os borrachudos cobram seu preço de junho pontualmente, e os moradores planejam o pôr do sol como estrategistas até que as brisas voltem a negociar. A natureza insiste em suas condições. Parte 4. Amos. 10. Amos. Amos fica na fronteira entre as florestas e as terras agrícolas e oferece um preço que parece um erro de digitação. O preço médio de revenda de casas geralmente varia entre 200 mil e 270 mil dólares, com casas isoladas frequentemente abaixo de 260 mil dólares na maioria dos bairros, e esse valor redefine todas as expectativas sobre o mercado imobiliário do Quebec. No entanto, o baixo custo vem com a distância, já que a cidade fica a aproximadamente 630 quilômetros a noroeste de Montreal, e esse isolamento influencia tudo, desde o mercado de trabalho até o sistema de saúde. A geografia tem seu preço. A silvicultura e a agricultura são atividades caras, pois serrarias, fornecedores de equipamentos e a mina Goldex da Agnico Eagle sustentam a economia regional, enquanto os setores público de saúde, educação e serviços municipais complementam a economia semanal. Ao mesmo tempo, o modesto setor de serviços dá suporte a famílias e aposentados, e a identidade da cidade está silenciosamente se transformando, passando da extração de recursos para a estabilidade. A adaptação é lenta. A lentidão também se reflete nos deslocamentos diários, já que a maioria das viagens leva menos de 15 minutos, mesmo quando os limpa-neves congestionam o trânsito, o que dá às famílias uma hora de volta que poderiam passar em trilhas ou rinques de hóquei. No entanto, o transporte público é limitado, e ter um carro não é mais uma questão, mas sim uma necessidade, o que impacta o orçamento familiar, quer queiramos ou não. Um carro é indispensável. A obrigatoriedade também se aplica ao bilinguismo, pois Amos é profundamente francês, e lidar com o trabalho, a escola e os serviços da cidade sem fluência é possível, mas exaustivo. Enquanto isso, a internet de fibra ótica chega à maioria das zonas urbanas, embora as cidades rurais ainda dependam de conexões mais antigas que testam os trabalhadores remotos durante tempestades, e o tamanho da cidade significa que compras especializadas muitas vezes exigem uma viagem a Val-d'Or ou mesmo a Rouyn-Noranda. O isolamento é real. O isolamento real é atenuado pela proximidade com a natureza selvagem. Lagos, trilhas e áreas de caça transformam os fins de semana em expedições que custam gasolina em vez de ingresso, e esse acesso molda um estilo de vida que muitos compradores urbanos esquecem que existe. No entanto, o inverno é longo, implacável e exige respeito, com temperaturas que frequentemente caem abaixo de 30 graus negativos e bancos de neve que cobrem as ruas até abril. A natureza dita as regras. As condições se estendem ao mercado imobiliário,
onde casas mais antigas encantam com espaço e quintais, mas exigem reformas na fiação elétrica, inspeções de fundação e verificações de umidade no porão antes que o romance possa acontecer. Enquanto isso, os impostos sobre a propriedade são baixos em comparação com as grandes cidades de Quebec, as contas de serviços públicos são moderadas se você isolar adequadamente e o seguro de automóvel geralmente é mais barato do que em Montreal, o que torna os cálculos a longo prazo menos onerosos para quem compra um imóvel pela primeira vez. Os números suavizam as arestas.